Atenção, trabalhador, essa reportagem é direcionada a você. O FGTS vai distribuir 13 bilhões e 200 milhões de reais em lucro aos trabalhadores. É o maior valor líquido desde que o dinheiro começou a ser dividido. Atualmente, milhões de trabalhadores possuem contas vinculadas ao FGTS e existem muitas contas com saldo. Descubra na reportagem que o Wesley Salles preparou agora se você terá direito a essa parcela do dinheiro. Trabalhadores de todo o Brasil têm uma boa notícia: dinheiro a mais no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Desde 2017, os trabalhadores recebem parte dos lucros do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Mas este ano é um recorde, o maior rendimento de todos os tempos. São mais de 13 bilhões e 200 milhões de reais a serem distribuídos em mais de 207 milhões de contas ativas e também inativas. Mas quem pode fazer uso desse dinheiro? Que hoje, a partir de 2019, existem duas modalidades, né? O saque rescisão e o saque aniversário. E o saque aniversário dá essa possibilidade também, mas com algumas restrições que devem ser observadas. Então, a opção a ser adotada, se é o saque rescisão, se é o saque aniversário, é importante que se verifique os requisitos para que se adeque à melhor possibilidade de cada empregado. E esse dinheiro, ele irriga a nossa economia, ou seja, porque o trabalhador, ao sacar ele praticamente parte desse dinheiro, ele faz para pagamento de débito. Até porque nós existe uma inadimplência muito alta, principalmente na população brasileira, e geralmente esse dinheiro do saque do FGTS era para pagar dívidas, e principalmente dívidas onde há incidência de juros. Com esse incremento, quem tinha saldo de R$ 100 recebe R$ 2,75. Já quem tem no FGTS R$ 1.000 receberá R$ 27,49. Apesar desta rentabilidade ser maior do que a poupança, pela primeira vez desde que foi criado, os rendimentos não conseguem superar as perdas da inflação no período, algo em torno de 10,06%. Essa composição de juros é 3%, conforme a lei do FGTS estabelece. E o encargo inflacionário desse exercício foi muito alto, a mais de 10%. Então, de fato, embora haja essa recomposição, mas ela não foi suficiente para acompanhar o salto inflacionário. E por isso que não se mantém o poder aquisitivo de compra em razão dessa diferença entre o que se compensa em juros do que realmente, de fato, a inflação veio a trazer. Para o economista, os bancos lucram muito e deveriam, por isso, fortalecer o trabalho social. Uma parte deste lucro, né, já que tem muitos bancos que são estatais, como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, deveria ter, digamos assim, um viés mais social. Ou seja, coisa que às vezes não tem, porque às vezes o banco quer bater meta e quer ter mais lucro. Portanto, já que a Caixa Econômica, que detém todo o fundo de garantia por tempo do trabalhador, principalmente do fundo de garantia e também do FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, ela tem que ter mais esse viés, uma vez que os lucros das instituições financeiras são dos mais altos lucrativos do mundo. Para consultar o saldo, o trabalhador deve usar o aplicativo FGTS ou ainda acessar o site da Caixa Econômica Federal, fgts.caixa.gov.br, ou ainda pelo Internet Bank, se for cliente da Caixa Econômica. Outra forma também é através dos telefones 3004 1104 para capitais e regiões metropolitanas, ou 0800 726 0104 para as demais regiões. Então, nós vimos aí como você deve consultar para saber se você tem direito e como fazer caso tenha. Wesley, explica para a gente um pouco no que é baseado esse saldo a mais, tem a ver com o lucro das instituições financeiras? Exatamente, ou seja, tudo aquilo que o banco arrecadou em termos de fundo de garantia, porque, imagine, o que é o fundo? Ele fica lá aplicado. Então, há uma rentabilidade. Você ajuda o banco não só para alimentar o próprio fundo de garantia, mas também para o seu lucro líquido. Então, esse lucro líquido termina sendo também alimentado. 0,00, alguma coisa para cada um. O que, por isso, ele vai dar um valor, aparentemente é pouco, como a gente viu. No caso, para quem tem R$ 100,
o que vai ser acrescido na sua conta é R$ 2,75. Porque, lógico, são quantos trabalhadores? Mais de 107 milhões de trabalhadores. É muita coisa. Então, o lucro, evidentemente, tem que ser rateado para todos. Agora, o que o Valmir Falcão falava nessa entrevista é sobre esse lucro absurdo que os bancos têm sempre. Olha, pessoal, nós estamos falando de lucro líquido. Significa dizer assim, tu imagina, tu compra uma carne, tu tira toda a pelanca, tira tudo que é osso, tira tudo, deixa só mesmo o filézão. Esse é o lucro líquido dos bancos, que em 2021 foi de 107 bilhões e 700 milhões de reais. Pessoal, estou falando do lucro líquido dos bancos, quase 108 bilhões de reais. No primeiro trimestre desse ano, já é quase 28 bilhões de reais. Comparando com o mesmo trimestre do ano passado, já é quase 18% maior. É dinheiro muito que esses caras ganham. E eles estão revoltados, sabe por quê? Perderam em cerca de 40 bilhões por conta do Pix. Então, e para você ver. E mesmo assim lucraram tanto, mesmo com a ferramenta que facilita a vida, né, de todos nós, eles perderam dinheiro, mas lucraram muito dinheiro em cima também. Eles assinaram um manifesto contra a democracia. Como assim? Explica pra gente. Contra a democracia? Por favor, Bia. Eles assinaram um manifesto, se juntaram alguns banqueiros contra a democracia, alegando alguns aspectos, mas o pano de fundo dessa discussão toda também acaba incorrendo exatamente nessa perda bilionária que os banqueiros tiveram nos últimos anos depois que o Pix foi aderido, né? Porque depois que houve essa modalidade de pagamento, agora vai servir até como um cartão de crédito, já tem banco ensaiando para isso, o contribuinte ou o consumidor, quem tem conta, né? O usuário que tem conta em algum banco não precisa mais pagar aquelas taxas que antes pagava quando fazia qualquer tipo de transação. E claro, o usuário ganha de um lado, o banco acaba perdendo por outro, então eles estão assinando um manifesto contrários também à adesão dessa modalidade aqui no Brasil. Na verdade, não é bem assim não. Eles dizem que é isso, mas não é não. Isso é política também. Pessoal, também tudo isso tem a ver com política. Parte desses banqueiros eles estão revoltados porque perderam aí outros bilhões de reais por conta do Pix, que, diga de passagem, foi introduzido no governo Bolsonaro, mas ele nasceu no governo Temer. Então é uma coisa que vem também de herança do governo Temer. E aí, então, eles estão revoltados com isso. Porém, isso também está direcionado para a questão política. Tanto que o próprio ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, já também pelo Twitter, fez ali algumas críticas a esses banqueiros, dizendo que a resposta a essa carta deles virá nas urnas. Ou seja, tudo tem a ver com a política.